Você já se perguntou por que na Páscoa quem traz os ovos é o coelho? Sendo que coelhos não põem ovos? A resposta dessa pergunta vai te deixar no mínimo intrigado e ao longo do vídeo você vai descobrir como que isso se relaciona ao seu desenvolvimento pessoal. A história que eu vou contar hoje tem a ver com o povo teutônico, que habitava o centro-norte da Alemanha e que posteriormente deu origem ao povo que migrou para o sul do Brasil. Esse é um web documentário que vai citar mitos, lendas, religião e simbologia, mas que não tem o objetivo de afrontar nenhuma religião. Peço que desfrute disso pelo espectro do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nessa época do ano, é comum surgir muita gente falando sobre qual é o verdadeiro significado da Páscoa e o que ela quer de nós. E a maneira com que nós interpretamos ela muda o jogo da nossa vida. Deixe um ei copini aqui. Páscoa, do grego Pascha, do latim Paschae e do hebreu Pesach. Guarda bem essa palavra. A Páscoa no Antigo Testamento é uma celebração judaica que remonta aos tempos do êxodo do povo de Israel no Egito, conforme descrito no livro de Êxodo da Bíblia. Nessa narrativa, a Páscoa marca um evento em que Deus instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e marcarem em suas portas com sangue, como um sinal de que o anjo da morte passasse por suas casas sem prejudicá-las. Essa prática foi realizada durante a última das 10 pragas enviadas por Deus no Egito, o que resultou na libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. Assim, a Páscoa no Antigo Testamento é uma festa de libertação e proteção divina, que simboliza a passagem da opressão para a liberdade e a salvação concedida por Deus ao seu povo escolhido. A palavra Pesach significa justamente isso, passagem. É traduzida como passar por cima, entrar em uma nova fase, se renovar, renascer. E para o povo renascer, saindo da escravidão do Egito e indo para Israel, foi necessário abdicar de uma antiga identidade e criar uma nova. Isso está em Êxodo, capítulo 32. Mas nós ainda temos a Páscoa do Novo Testamento. A Páscoa do Novo Testamento é celebrada pelos cristãos em memória à ressurreição de Jesus Cristo. Perceba mais uma vez que a simbologia nos leva ao mesmo significado: ressurreição e renascimento. O evento central da Páscoa do Novo Testamento é a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, que os cristãos acreditam ter ocorrido durante a semana da Páscoa judaica. Jesus foi crucificado na sexta-feira, hoje conhecido como Sexta-feira Santa, em que nós não comemos carne, e ressuscitou dos mortos no domingo seguinte, conhecido como o Domingo de Páscoa. A Páscoa no Novo Testamento é vista como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como um evento central da fé cristã, simbolizando a vitória sobre o pecado. Mas de onde vem essa simbologia toda? Ovos de Páscoa, chocolate, coelhos. A origem disso é na Europa, especificamente no norte da Alemanha, berço dos teutônicos, uma região onde as estações do ano são bem demarcadas. E no inverno tudo fica coberto de neve. As pessoas precisam estocar comida, algo que realmente castiga. Então, quando finalmente chega a primavera, a época que sai o sol, é algo a ser celebrado. As tribos germânicas celebravam nessa época o equinócio de primavera. Imagina você trancado em casa por vários meses e aí finalmente sai o sol, a neve começa a derreter e as flores começam a florescer. E o significado é exatamente esse: o renascimento da natureza e a renovação do mundo e de si mesmo. Nessas festividades, era venerado muito uma deusa germânica chamada Ostara ou Eostre. Seu nome está associado à renovação, fertilidade e um ciclo eterno de morte e renascimento. Sempre retratada com uma imagem de juventude, beleza e pureza. E sempre com uma lebre do seu lado. Talvez seja uma coincidência linda as passagens da Bíblia acontecerem também no equinócio de primavera. Mas a coincidência não para por aí. Especula-se que a deusa Eostre seja muito mais antiga do que os povos germânicos e suas mitologias. Nós temos Oestre na mitologia germânica, Oés na mitologia grega, deusa do amanhecer, Astarte na mitologia fenícia, Ishtar na mitologia babilônica, Frigga também na mitologia germânica e Freia na mitologia nórdica. Todas elas, em todas as partes do mundo, em todas as épocas,
são chamadas de deusas do amanhecer, aquelas que trazem a renovação, aquela que as pessoas pedem fertilidade e abundância. Talvez ela seja uma energia cósmica, um estado de espírito ou simplesmente a primavera. Mas o detalhe é que as comemorações a essa deusa sempre são na mesma época do ano. E a primavera da Fenícia não é a mesma da Noruega, e isso é intrigante. Mas de onde vem o coelho, você me pergunta? Tem uma lenda do século XVI na Alemanha que explica isso. A deusa Ostara sempre estava rodeada de crianças, com sua pureza, beleza e delicadeza. Um certo dia, um pássaro pousou nos seus ombros, e para impressionar as crianças, ela usou seus poderes para transformar esse pássaro em uma lebre. Por isso, ela é sempre retratada com uma lebre em seus braços. Lebre essa que simboliza fertilidade. No ápice do equinócio de primavera, Ostara estava no auge do seu poder. Mas passando essa época, os seus poderes decaíam e ela não conseguia mais transformar a lebre em pássaro novamente. Só na primavera seguinte, com a volta dos seus poderes, isso conseguiu ser feito. E o pássaro ficou tão feliz que colocou vários ovos coloridos e espalhou para as crianças. Essa tradição se espalhou pela Europa e posteriormente pelo mundo, onde as mães escondem os ovos e as crianças procuram. Perceba que o nome da deusa Eostre é o que dá origem ao termo Easter, Páscoa em inglês, e o termo Easter eggs, ovos de Páscoa, a serem procurados. Oster, Páscoa em alemão, isso também dá origem ao nome do país Áustria e o nome Esther. Toda essa mitologia pagã foi algo que a Igreja Católica teve que tolerar de certa forma. Afinal, não é algo ruim reunir a família, presentear os filhos, mas a mitologia não para por aí. O tal do coelhinho da Páscoa tem um lado obscuro também. E sabe qual é o significado dele? Disciplina e abdicação. Basta uma pesquisa rápida no Google, quem inventou o coelhinho da Páscoa. E o Google vai te dizer que essa lenda foi trazida pelos imigrantes alemães ao sul e o tal coelhinho se chama Osterhaus. Nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina existe a lenda do Osterhaus. Mas esse coelhinho não era bonzinho não. A lenda conta que, um certo dia, uma mãe disse para o seu filho: "Nessa época tu tem que se comportar, piá. Se tu se comportar, o coelho vai te trazer chocolate. E se não se comportar, o Osterhaus vai arrancar os teus dentes." No dia seguinte, a criança acordou sem os seus 2 dentes da frente. Eles tinham caído, o que provavelmente foram dentes de leite que caíram. Mas isso fez as crianças terem medo do coelho da Páscoa. E foi daí que nasceu a tradição das crianças colocarem os seus dentes de leite em cima do teto da casa em troca de chocolates. Isso também significa renovação, entrar em um novo ciclo da vida. Que idade a gente perde os dentes? Aos 7 anos. E quem defende a teoria dos setênios? Eles mesmos, os germânicos e sua mitologia. A mitologia germânica tem um vasto conhecimento que pode ser aplicado ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Uma das suas premissas é que tudo na vida, absolutamente tudo, é feito de ciclos em uma eterna renovação. E em tudo que você olhar, vai enxergar ciclos. No universo, nas estações do ano e também na nossa vida. E misteriosamente o número 7 sempre está envolvido nesses ciclos. Bem como em outras coisas misteriosas também. Deus criou o mundo em 7 dias, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 virtudes cardeais, 7 pecados capitais e 7 maravilhas do mundo. De fato, existe um certo mistério por detrás do número 7. Pela religião, o 7 é o número perfeito, que representa a completude. Pela cultura, é o número da sorte de muita gente. E pelo misticismo, 7 é um número poderoso, carregado de um poder oculto. A mitologia germânica acreditava que a nossa vida era distribuída em ciclos de 7 anos. É como se a cada 7 anos, simbolicamente, um ciclo se completa e ao completar um novo ciclo, você entra em uma nova fase da sua vida. Isso não é exato, mas se parar para pensar, vai ver que os acontecimentos mais pesados da nossa vida aconteceram em múltiplos de 7. Certamente você passou por algo difícil aos 14, aos 21, aos 28 e por aí vai. Acredita-se que no final de cada ciclo algo difícil acontece para entrarmos para o próximo. Isso se chama ritual de passagem. A visão cíclica da vida dos pagãos não se detinha apenas aos múltiplos de 7, mas sim, a cada ano era necessária uma renovação, onde a parte mais difícil do ano era o inverno e o renascimento é a primavera. Resumindo, toda a mitologia da época e de praticamente toda parte do mundo tratava-se de renovação e renascimento. Mas a teoria ainda não está completa.
Ao voltar à Páscoa cristã, nós temos a Quaresma, período que antecede a Páscoa, representado por um período de preparação espiritual para a Páscoa, um período de abstenção de algumas coisas nocivas, um período onde repensamos a nossa vida e reorganizamos as nossas confusões mentais. Vale lembrar que a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, um nome bem sugestivo, pois isso marca o fim do Carnaval, ou a Carnavalha, as festas dos prazeres da carne, que remontam narrativas pagãs lá da Grécia Antiga. Veja como tudo é cíclico. Que Páscoa hoje também, além de todas as verdades que são ditas aí no YouTube, que ela simboliza agora a Deus nos retirar do Egito do pecado para uma novidade de vida, que ela lembra o sacrifício de Cristo, etc, etc, etc. A Páscoa também deveria significar para nós renúncia. A renúncia do mundo, quem sabe até da cultura comercial em que vivemos. Não é fácil. Todo mundo celebra a Páscoa desse jeito, por que nós vamos fazer diferente? Renúncia. Foi a palavra que Deus pediu para os hebreus ao saírem do Egito e para os judeus ao se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Pense nisso. Mas ao final de tudo, o que é a Páscoa e como isso impacta a nossa vida? Como devemos interpretar tudo isso? Afinal, eu falei no início desse vídeo para analisar tudo isso pelo espectro do autoconhecimento. E os pontos aqui são 3. O primeiro ponto é a renovação e o renascimento. Enxergar a si e o mundo como algo cíclico é essencial. Mas mais essencial ainda é forçar uma renovação quando ela não acontece. Aprendendo que toda renovação pessoal é construída de dor e sofrimento. Todo mundo quer ser alguém melhor, ter mais dinheiro, ser mais bonito, ter mais poder. E talvez você tenha todo o direito de querer poder ter isso, mas isso é construído e não ganhado. O esforço que você faz agora será desfrutado por um eu do futuro. E o seu eu do futuro só terá direito a isso se você não carregar consigo o seu eu do passado. Em palavras mais simples, renovação. Deixar um velho eu para trás para a construção de uma identidade nova, mais forte, modelada de acordo com o mundo atual. Não há uma época melhor para falarmos disso do que a Páscoa. Considere o ato de se renovar como algo essencial na sua vida. Deixar morrer todos os seus defeitos e constantemente renascer como uma pessoa mais forte. Em alemão, existe um termo chamado Zeitgeist, traduzido por espírito do tempo. Esse termo traz uma estrutura que praticamente rege a minha vida pessoal. Ela me faz entender que o tempo passa rápido e que o que nós somos agora, nós somos somente agora. E ficará perdido num lapso de tempo que, quando pensarmos nele, já passou. Me faz pensar que o tempo é bem subjetivo e que só conseguimos viver o presente, ao mesmo tempo que construímos um futuro melhor. E ainda que o tempo não seja nem linear e nem totalmente subjetivo, eu posso perdê-lo. E toda vez que eu tento ser um eu do passado, eu estou perdendo o meu tempo. E que o espírito do tempo é a coisa mais constante e veloz de toda a história da humanidade. Não importa quantos recursos eu crie, quantas riquezas eu crie, esse recurso é o único que não volta. E com 100% de certeza, teremos a sensação de que ele passará cada vez mais rápido. A vida vai acabar, o tempo vai passar por nós, nos envelhecendo, nos enfraquecendo, e eu preciso viver cada fase da minha vida de maneira única. Pois no final da história, é uma questão de como eu aproveitei o meu tempo, como eu não perdi o meu tempo e como eu não fiquei preso ao meu passado. Construa em si um ser atemporal e a sua perspectiva de mundo vai mudar. Presence. And presence is a space of no thought, but presence can also be there in the background even when thinking is happening. You can still be not completely involved in the thinking. Thinking loses the ability to create havoc in your life and confuse you. Nós temos enraizado em nós aquele conceito de passado e futuro. E claro que esse conceito existe para explicar situações que aconteceram em instantes anteriores ao instante de agora. E situações que vão acontecer em instantes após a esse. Por isso nós criamos a linha de tempo que explica as coisas racionalmente entre passado, presente e futuro. Só que esse excesso de pensamentos que a mente traz, explicando aqui de maneira bem rápida e vaga, faz com que a nossa mente sempre esteja trabalhando em cima do passado ou em cima do futuro. O segundo ponto é a disciplina. Ferramenta única e absoluta que vem sendo falada há mais de 2000 anos pelos estoicos da Grécia. Não há crescimento sem disciplina.
Se quer a felicidade sem disciplina, um corpo e mente sem disciplina é um corpo que está caminhando rumo ao seu fim. Aprendemos que a disciplina é cumprir uma obrigação que consideramos ser ruim, e talvez até seja, mas se você é um jovem adulto e talvez odeie o seu trabalho, ainda assim deve ser disciplinado nele. Entenda que isso não vai durar para sempre e a vida é cíclica. E vai chegar um tempo em que você vai escolher onde você vai direcionar a sua disciplina. Você poderá escolher onde coloca o seu esforço, e esse é o ápice do ser humano. Isso é o ápice da liberdade virtuosa. Mas antes de chegar nesse ponto, você precisa provar o seu valor para o mundo. E isso leva tempo. Assim como a lenda sulista do Osterhaus, para ganhar chocolates você precisa se comportar. Caso contrário, vai perder os dentes. Terceiro ponto eu chamo de abdicação. E para finalizar, a Páscoa representa de fato abdicação às coisas do mundo. Veja isso pelo ponto de vista cristão. Seja do mundo, mas não faça parte dele. Ou veja pelo ponto de vista estoico. Crie um distanciamento entre você e o mundo. Entenda que o mundo é uma matrix. Várias camadas do sistema sobrepostas para beneficiar pessoas que estão em busca de poder. Isso não é uma crítica ao capitalismo de forma alguma, mas você como indivíduo só tem a ganhar se você se abster às mazelas do mundo. Seja simplesmente não se irritando ao ver vídeos de política, seja você não assistindo o Big Brother e não ouvindo músicas que atestam que você é corno. É você fechando a cara, trabalhando, correndo atrás do seu sucesso, ficando mais forte, praticamente estando inerente às mazelas do mundo. A tua luta é 100% individual e toda luta coletiva é uma manobra política. É uma obrigação sua não ser gado de nada. Ao pensar sobre a Páscoa, leve consigo essas três coisas: renovação, disciplina e abdicação. Como estamos na Páscoa, eu resolvi deixar aberto o Black Box com 50% de desconto durante alguns dias. A Black Box é todo o meu conteúdo. Eu disse todo o meu conteúdo a preço de um treinamento. Na Black Box você recebe um material que eu demorei 10 anos para construir, que visa te transformar em uma pessoa mais rica e que se sobressai perante ao mundo. Todos os meus treinamentos são vendidos separados, mas a Black Box é um pacote épico que dá acesso a absolutamente tudo o que eu tenho. Vou descrever aqui tudo que você vai acessar nesta Páscoa. A Black Box contém: comece por aqui, estoicismo moderno, Ikigai em busca do seu propósito, The Ultimate Success Formula, protocolo de transformação imediata, a jornada Alpha Life, controle emocional, morte do ego, manual do desapego, conteúdo geral, ansiedade criativa, a arte da guerra, felicidade pessimista, o código dos cavaleiros, Nietzsche como ferramenta de desenvolvimento pessoal, maquiavelismo moderno, 48 leis do poder, arte da guerra, soft skills do zero à super renda, sabedoria financeira, Kesef, prosperidade judaica, Lover, mercado sexual, atração, masculinidade, maturidade, magnetismo, Red Pill, por trás do véu do feminino, destruindo a timidez, manual anti-friendzone, teoria da atração, virtudes masculinas, superando o vício erótico, direito masculino, segredos do erotismo, protocolo de superação do vício erótico, liberdade masculina, manual da Red Pill, instintos proibidos, 48 leis do poder na sedução, comunicação magnética, formação conteúdo milionário, jovem blindado, Passional Masterclass, Poção do Amor, Mulher que Desperta e Anima Gretz. Definitivamente é a escola mais completa se tratando de desenvolvimento masculino. Lapidando você para se tornar um homem de altíssimo valor, tendo poder de escolha sobre as mulheres e uma capacidade incrível e indomável de conquistar tudo que você quiser. Todos esses treinamentos são vendidos separados, mas em algumas poucas ocasiões no ano eu abro a Black Box, onde você leva tudo de uma vez só por 12 vezes de 58,16. Clique no link da descrição e se inscreva agora na promoção de Páscoa, a Black Box. Nunca foi tão importante você saber lidar com a podridão do mundo, se tornar o melhor ser humano possível, dominar o meio em que você vive, manipular todas as situações ao seu favor e tirar proveito disso. Tudo isso é possível através da Alpha Life, um pacote de Black Box. Eu te espero lá.